Opa, meu nome é Cazé, mas pode me chamar de Correria. Tá começando mais uma edição aqui no Meu Nome é Correria e hoje a gente tem a honra de receber o único atleta brasileiro a ter participado de 4 finais olímpicas consecutivas. O rapaz está aqui com a gente durante 16 anos, frequentou o pódio olímpico, o Monte Olimpo, sim, faturou 2 medalhas de prata, 2 medalhas de ouro. Estamos falando do Serginho do vôlei, mas pode chamá-lo de Correria. Aê, Correria, Serginho. Como é que você tá, querido? Bem, tudo obrigado, bem? Obrigado pelo convite, pô. Imagina, cara, a gente ficou muito feliz, assim, quando trouxeram o seu nome. Falou, pô, vamos levar o Serginho. A gente falou, claro, com certeza, vamos trazer o cara com um histórico desse, com um histórico de superação, e a gente precisa dividir essa sua história com outras pessoas que eventualmente querem ser atletas também e estão, enfim, batalhando pelo seu espaço, né? A gente queria que você contasse um pouco o seu começo, assim, no esporte. A gente sabe que parece que você não... O seu ideal não era o vôlei inicialmente, você queria jogar futebol, é verdade isso? Assim, eu tenho os pais que... Meus pais sempre me incentivaram, né? Meu pai é um semi-analfabeto, minha mãe também. E eles trabalhavam em lavoura de café no Paraná, né? E vieram para São Paulo tentar sorte grande, né? E na época que eles chegaram em São Paulo, o bairro de Pirituba ali, onde eu moro ali, Santa Terezinha, Jardim Nardini, as ruas eram de terra ainda, estava se formando o bairro, né? E ali próximo tinha uma feira e minha mãe ia lá nessa feira e comprava uma bola. E na cabeça dela, essa bola era de futebol, né? E não era uma bola de vôlei. Ah, é? Era uma bola de vôlei, mas muito ruim. A gente morava numa descida e de 9 para 10, 11 anos, eu queria jogar futebol também. E a molecada não queria saber de vôlei. Vôlei era um esporte elitizado, totalmente elitizado. E eu morava numa descida, e ninguém queria jogar. E minha mãe não sabia que aquela bola era de vôlei. Era uma bola bem ruim, mas era de vôlei. E a minha brincadeira, o meu início assim no vôlei realmente foi na descida lá de casa. Eu pegava a bola e dava uma porrada na bola e esperava ela descer. E pegava a bola de novo. Você ia até a é, base da ladeira, isso, jogava lá e pra jogava cima. lá pra cima e esperava ela descer, porque a molecada queria jogar futebol. Eu também queria jogar futebol, mas aquela bola era de vôlei, não era bola pra chutar. Mas assim, basicamente, depois eu fui começando a fazer educação física na escola, e fazendo educação física na escola, ali eu comecei a entender o que era o toque, o que era uma manchete. E aí eu descobri... Até hoje eu não entendia. Até hoje eu não entendi. Entendi assim, mas não consigo fazer uma manchete. E dali fui pro Centro Esportivo de Pirituba, que é onde lá tinha um ex-árbitro da Federação Paulista, que ele dava treinos gratuitos. Aí eu fui lá e aí eu comecei a entender mesmo que era o voleibol. E aí comecei a plantar isso na minha cabeça de querer ser um atleta de voleibol, mas muito motivado pela geração de 1992, que foi campeão olímpico em Barcelona, né? Que tinha Marcelo Negrão, Giovanni, Tandy, Maurício. E quando o Brasil foi campeão em 1992, eu saí na rua chorando, falando, eu quero ser igual os caras, sabe? Querendo ser um atleta de voleibol. E aí comecei a fazer peneira, né, Cazé? Comecei a fazer peneira, fui fazer peneira... Como é que é fazer uma peneira? Conta pra gente. Porque meu, deve ser difícil, né, cara? É muito pra caramba, deve difícil. ser muito frustrante. Mas eu acho que o fato de você fazer a peneira... O problema é o não que você toma. Eu falo que o não é uma palavra muito pesada e dolorosa, né? Você falar um não pra alguém já é ruim, né? Você falar um não pro seu filho, você falar um não pro seu amigo. Acho que a palavra não, ela tem um peso muito grande na vida das pessoas. Agora, quando você recebe o não, aí é que é complicado. E eu lembro que eu fui fazer peneira no antigo Banespa. Na época, a Banespa era referência, né? No voleibol nacional. Eu cheguei no ginásio ali da Avenida Santo Amaro, eu tinha, sei lá, 13 para 14 anos, eu não passei. Aí voltei para casa chorando, né, Casé? Pô, parece que alguém arranca o sonho do teu coração e minha mãe falou, e aí, filho, passou? Eu falei, mãe, não passei. E aí pensa, você chorando, sua mãe vendo aquilo ali, cara, é muito ruim. E aí Como é que se dá essa notícia? Tipo, no meio de todo mundo? Chama você num canto? Não, como é que eu lembro eu lembro na época que eu tinha chegado, bem cansado, e minha mãe perguntou como é que tinha sido a peneira. Aí eu falei, mãe, eu não passei. Só que assim, é doloroso você receber o não de alguém. Ainda mais naquilo que você ama que você faz, né? E eu lembro que aí eu comecei a trabalhar
né? Eu fui como, pô, o emprego dos sonhos na época, da minha geração, era ser office boy, né, cara? Era o emprego dos sonhos. E aí eu fui office boy. Na época era Cruzados Novos, se eu não me engano. Aí minha primeira carteira assinada lá como office boy tinha um salário e era Cruzados Novos. Só que ao mesmo tempo que eu saía, eu andava o centro de São Paulo inteiro, né? Porque eu trabalhava numa metalúrgica próximo à minha casa, então eu pegava todas as duplicatas na época do dia que era para pagar, então eu saía pagando os bancos e cartórios do centro de São Paulo. E eu acabava rápido para pagar para poder voltar para o Centro Esportivo de Pirituba para treinar voleibol. E eu andava com aquelas fichas de orelhão da antiga Telesp Sim, pô. e ligava para a empresa. Aí eu ligava para a empresa e falava: Cleusa, que era a tesoureira da empresa, ó, eu não vou conseguir chegar hoje na empresa, que eu não consegui pagar o banco ainda, tal, mas eu vou conseguir pagar. Ela: não, tá bom, volta só amanhã, fica aí na fila e volta só amanhã. Só que eu já tava no Centro Esportivo de Pirituba. Entendi. Se naquela época tivesse Bina, eu tava ferrado. E tava treinando. Então meu dia era assim, então, eu ficava treinando. Aí eu fui fazer peneira, né, com a mesma idade, na antiga Pirelli. A Pirelli era outro clube referência no voleibol nacional também. E também não passei, Casé. Eu não passei, voltei pra casa chorando e você falando: eu preciso jogar vôlei, porque eu queria ajudar minha família. Porque eu achava que o esporte poderia salvar minha família, porque eu queria de qualquer forma ajudar minha família, ajudar meus pais. Porque eu vi o tanto que meu pai sofreu, o tanto que minha mãe sofreu. E eu fui criado numa casinha, né, cara? Essa casa é uma casa de quarto, cozinha e banheiro pro lado de fora e de telha brasilite. E a gente foi criado nessa casinha. E eu via meus pais, e meu pai... Quantos e irmãos vocês, né? eu tenho uma irmã mais velha, Suezi, e eu tenho um irmão mais novo, que é o Silvanei. Eu sou o do meio. E a gente dormia todo mundo no mesmo quarto. Então tinha a cama dos meus pais e tinha uma beliche, né? Então minha irmã era mais velha, ela dormia em cima, que ela mandava. O meu irmão, o caçula você não pode encostar. Aí ele Sobrava pra dormia você. aí o do meio tem direito a nada, dormia no chão. Então eu dormia no chão. E assim, eu vi a situação do meu pai e da minha mãe, porque às vezes a gente queria ter um tênis, um brinquedo, eles não conseguiam comprar. Sim. Né? Então a gente almoçava o arroz e o feijão, a gente ia comer macarrão só de domingo. Então eu Uma lembro vida muito difícil, bem. sim, Era né? muito difícil. Então eu queria de alguma forma poder ajudar meus pais, porque meus pais são tipo referência para mim assim em termos de educação. Por mais que eles não conseguiram me dar uma boa escola, mas são exemplos de pessoas que me ensinaram muitas coisas boas, sabe, Casé? Então eu queria ajudar de alguma forma meu pai e minha mãe. Então esse não ficava mais pesado ainda, porque não era simplesmente o Serginho que estava recebendo um não, tentando uma posição num time de voleibol. É todo o seu sonho de poder dar uma vida melhor para o seu pai, para sua mãe, para sua família. Exato, né? mas eu tinha na minha cabeça que eu ia vencer na vida, de alguma forma. Eu era trabalhando, eu era jogando vôlei, eu era estudando, eu ia dar orgulho para minha mãe. Eu sempre botei isso na minha cabeça. Tá? Porque eu cresci realmente numa década que São Paulo era. Não que hoje não é perigoso, mas naquela época era muito mais. Né? Década de 80? Final da década de 80, comecinho da década de 90. O meu bairro, assim, eu perdi muitos amigos, né, Casé? Eu perdi muitos amigos por conta da criminalidade. Né? Assim, se for contar, eu tinha milhões de caminhos para me perder. Milhões. Era a coisa mais fácil, era me perder. Mas eu falei: não, eu vou honrar meu pai e minha mãe. E eu falei: não, esse é o caminho. Caminho do esporte. Mas como é que você fez? Porque você passou por duas peneiras de dois times referência, né? Como Sim, você falou. sim. E não conseguiu. Aí você fala: putz, não consegui. Então dá aquele desânimo, né? Como é que você fazia para Total, manter a total. resiliência? E eu- Você mudou seu treino, você falou: não, então alguma coisa eu preciso fazer, preciso treinar mais, preciso. Casé, eu tava mais preocupado em ajudar meu pai e minha mãe naquela época de ter que trabalhar. De ter que trabalhar. E assim, ficar longe da criminalidade. Ficar longe de... Porque eu perdi muitos amigos. Eu perdi muitos. Então, tipo... Era meio que chocante, assim... Você chegar e... eu lembro na época, teve um amigo meu que mataram e falaram: ó, ele tá lá. E eu fui lá ver meu amigo no chão, sabe? Sem não poder fazer nada. Então eu falei: não quero isso pra minha vida, não quero. E aí
voltei pro Centro Esportivo de Pirituba, voltei a treinar, mas trabalhando ao mesmo tempo, né, de office boy. E aí eu lembro que esse ex-árbitro da Federação Paulista pegou e falou pra mim se eu queria fazer outra peneira. Aí eu falei, não quero mais fazer peneira não. Não quero tomar meu terceiro não. Ele falou, não, vai fazer essa peneira. Aí eu falei pra ele, aonde? Ele falou, no Palmeiras. Eu falei, não vou. Eu sou corintiano. Eu falei, não vou. No Palmeiras eu não vou. Ele falou, vai, meu. Vai lá fazer uma peneira. Eu falei, não vou. E ficou aquela guerra. Final das contas, eu fui. Mas sabe quando você vai num lugar e você fala, vou fazer tudo errado pra não passar? Aí me deram a ficha. Me deram a ficha, coloquei lá o meu nome, Sérgio Dutra dos Santos. A altura, eu falei, é agora, né? Eu, de 13 para 14 anos, eu tinha 1,82. Hoje eu tenho 1,84, só cresci 2 centímetros. Então, e na época eu peguei e coloquei... Isso é considerado baixo pro voleibol, não era... E aí eu coloquei na ficha 1,60 m. Eu falei, cara, os caras vão ler e já vai me dispensar já na ficha, não vai deixar nem eu fazer a peneira. Casé, sei lá, tinha em torno de 150 adolescentes para fazer e vaga para 14. Aí começou a fazer a peneira, comecei a fazer a peneira, e aí foram eliminando os meninos, eu fui ficando, eu falava, Deus, não brinca com coisa séria, não deixa eu passar. Aí no final das contas eu passei e quando eu fui ver, eu tava jogando pelo Palmeiras, realmente foi o meu primeiro clube federado. Assim, eu tenho uma gratidão muito grande porque foi realmente o time que abriu as portas para mim, dentro do voleibol. E aí o que aconteceu? O Palmeiras fez um convênio com a cidade de Guarulhos. E aí a gente representava a cidade de Guarulhos jogando pelo Palmeiras. E aí a gente teve que ir para Guarulhos para treinar lá em Guarulhos. E aí acho que esse convênio durou durante 2 anos, né? Palmeiras-Guarulhos. E no final das contas o convênio acabou, o time do Palmeiras acabou, e aí a prefeitura quis manter o time. Só que na época eu recebia ajuda de custo. Então aquela ajuda de custo no mês ela não fechava para a condução do ônibus e metrô, que tinha que sair de Pirituba até Guarulhos, não dava para ir. E você seguia mantendo o emprego de office boy também? Não tinha, eu já estava fora time. Porque tinha que treinar 2 vezes por dia, treinava de manhã à tarde. Só que eu não conseguia voltar. E aí o que eu tinha que fazer? Eu não tinha onde ficar, então durante 2 anos da minha vida eu morei embaixo da arquibancada do ginásio para poder treinar. Porém, eu estava feliz porque esses 2 anos que eu morei embaixo da arquibancada do ginásio, eu tava recebendo um prato de comida para jogar, você entendeu? Então aquele prato de comida para mim era a coisa mais valiosa do mundo, porque eu tava jogando vôlei. Eu tava fazendo o que você ama. Tava fazendo o que eu amo, que era jogar vôlei, e ao mesmo tempo eu tava sendo ressarcido por um prato de comida. Então eu falei, não, me deram essa oportunidade, daqui eu não saio mais. E no final das contas, devido a questões políticas da prefeitura na época, Guarulhos decidiu acabar o time. Aí acabou o time e aí eu voltei para casa chorando de novo. Falei, mas não é possível. E aí eu comecei a trabalhar de colocador de papel de parede. Para ajudar minha família. E meu filho, o Marlon, tinha acabado de nascer, meu primeiro filho. Isso em 1997. Eu tinha acabado de nascer, eu tinha que ajudar minha família, né? Claro. Colocando papel de parede. E aí eu recebi uma ligação de um amigo meu. Qual foi o papel de parede mais maluco que você colocou, cara? Nem lembro, cara. Mas eu coloquei muito. Eu lembro que na época quem me deu esse emprego foi um vizinho meu. Vizinho de parede mesmo, que deu esse emprego pra me ajudar. Aí no final das contas, eu recebi uma ligação de um amigo Chicão que jogou comigo em Guarulhos e foi contratado para jogar em São Caetano. Aí ele me ligou, ele falou, você não quer vir fazer uma peneira aqui em São Caetano? Eu falei, não vou. Chega, né? Peneira não aguento mais. Eu não vou, chega de peneira, Aí ele falou, não, vem fazer uma peneira aqui. E eu era atacante, Casé. Você começou a carreira como atacante? Eu era atacante. Saltava bem, era atacante. Aí ele falou, não, vem fazer essa peneira aqui. Aí eu falei, não vou. Ele, não, vem aqui, cara. Aí ele falou assim pra mim, assim, mas não é pra ser atacante, não. Aí eu já, como assim não é pra ser atacante? Ele falou, não, é pra ser líbero. Eu falei, líbero? O que é isso? Ele falou assim pra mim, pelo que eu sei, não faz porra nenhuma. Na quadra. Não faz nada na quadra. Eu falei, que isso, Chicão? Ele falou, não, pelo que eu sei, o líbero só tem que ficar no fundo da quadra, passando e defendendo. E aí ele falou assim, moleque, vem fazer essa peneira. Se a bola for na estação de trem lá em São Caetano, você pula de cabeça nela. Não deixa essa bola cair, como se fosse um prato de comida.
falou assim pra mim. Eu falei, caramba, só passar e defender? Eu falei, meu, é fácil, eu vou. Aí fui. Fiz teste de 1 semana e passei. Passei nesse teste de 1 semana. Aí quando eu fui ver, eu tava ganhando em torno de R$ 300. E R$ 300 não era nada, mas pra mim era o maior dinheiro do mundo, porque eu tava jogando vôlei, cara. Eu tava jogando vôlei, eu falei, não. Aí quando eu fui ver, eu tava jogando Campeonato Paulista, tava jogando Superliga. Aí foi aí que o negócio começou a deslanchar realmente, entendeu? Esse time de São Caetano, você ingressou nele com que idade? Aí eu tava com 20 e alguma coisa, 21 anos. Certo. E seu primeiro campeonato você ganhou com quantos? Não, aí eu fui. O que aconteceu? Eu joguei, aí a gente terminou, se eu não me engano, em 3º lugar no Campeonato Paulista, que já foi Incrível. incrível, e ficamos entre os 8 no Campeonato Brasileiro, porque o nosso time era considerado para ficar em 14º, que era o último. Nós conseguimos ficar entre os 8 no Campeonato Brasileiro. Uma enorme vitória. Demais, né? Sim. E eu há pouco tempo eu tava colocando papel de parede, cara. Pensa, eu já tava jogando vôlei no meio dos cobras, né? Aham. Aí depois, quando eu fui ver, eu fui contratado para jogar em Suzano, que foi o atual campeão paulista. E aí eu fui fazer uma final de campeonato paulista contra quem? Contra o Banespa, o time que eu tinha tomado não. Ó, aí a raiva subiu, né? Aí eu falei, eu não perco por nada essa final. Aí quando eu fui ver, eu fui campeão paulista por Suzano. E aí eu fui contratado para jogar no Banespa. Olha. Ó que Você loucura. falou, ó, eu vou, mas aí você tem que Não, botar na conta aquela peneira lá. Engraçado que Vai na ficar mais época, caro. engraçado, Casé, que na época eu tinha comprado um celular à prestação, né? Crediário, na época se falava crediário, né? Quem nunca fez um crediário na vida? E eu tinha comprado aquele tijolão grandão, StarTAC, nem lembro o nome do celular, era gigantesco. E aí me liga o Montanaro. Montanaro que é geração de prata, né? Um dos caras que revolucionou o voleibol. Década de 80, Junto com Olimpíada de Bernard, Varginha, né? Exato. Xandó. Aí ele me ligou e ele era gestor do Banespa. Aí ele perguntou pra mim se eu não queria ir lá jogar. Eu falei, pô, Monta, há algum tempo atrás eu vim fazer peneira e não passei. Aí no final das contas eu lembro, eu não sei quanto que foi meu contrato lá, só que eu peguei a roupa de treino, Casé. Quando eu peguei a roupa de treino, eu andava em Pirituba de Banespa o dia inteiro, cara. O orgulho que você sentiu. Orgulho, eu ia no shopping de Banespa, eu ia no casamento do amigo de Banespa, eu dormia com a agasalho de Banespa, porque eu queria jogar naquele time. E eu consegui. E aí, quando eu fui ver, eu tava fazendo final de Campeonato Paulista de novo contra o meu ex-time Suzano. Aí eu falei, eu não posso perder também. Aí no final das contas eu fui bicampeão paulista naquela época. E aí o Bernardinho tava na seleção brasileira feminina e ele assumiu a seleção masculina em 2001. E aí, o que aconteceu? Ele me convocou. Aí eu falei, convocado, cara? Há 2 anos atrás eu tava colocando papel de parede. E eu lembro que eu tinha um Monza a álcool, queimando óleo, indo treinar no Banespa. Aí me toca o telefone, era a Érica, hoje ela trabalha no Sport TV, uma repórter, amigona minha. Ela me ligou e perguntou se eu tinha visto a convocação da seleção brasileira. E na minha cabeça ela tava falando de futebol. Aí eu falei, Érica, nem sei quem o Parreira convocou. Ela, não, seu louco, que Parreira? O Bernardinho. Aí eu falei, como assim? Eu falei, ele te convocou. Eu falei, Érica, não brinca, Érica, coisa séria. Eu nunca vi o Bernardinho de perto. Como é que o cara me convoca pra uma seleção brasileira? E ele tinha me convocado. A convocação não chega oficialmente, assim, por um canal? Tipo, você fica sabendo pela imprensa? Não, eu é fiquei isso? sabendo porque eu tava indo treinar. E como ela trabalhava num jornal, não me lembro qual jornal que ela trabalhava, ao mesmo tempo que ela era repórter, ela também era fã dos atletas, né? Ela acompanhava muito vôlei, então ela tinha o telefone de todo mundo. E ela recebeu a lista, né, primeiro, e ela me ligou. E ela achava que eu sabia, para perguntar qual que eu tava sentindo. E a minha amiga até hoje, e no final das contas ela estava certa. E aí eu fui para a seleção brasileira e aí que o negócio começou a andar mesmo. Isso aí em 2001. Incrível, né? Quer dizer, você construiu toda uma carreira cheia de títulos, fazendo nada dentro da quadra. É, segundo seu amigo. Exatamente. Não faz nada, pô. Ganhou medalha de ouro, não faz nada. Mas Fica só defendendo e passando. Só defendendo e passando. Curioso isso, né, cara? Mas como assim só? Cara, é fundamental, é um dos fundamentos do esporte isso. Defesa e passe. Mas assim, tecnicamente né, Casé? Tecnicamente. Mas eu acho que o meu sucesso durante 16 anos dentro da seleção não foi só a parte técnica, não. Eu acho que eu agregar valores dentro de um propósito, dentro de um time, dentro de uma equipe, dentro de uma instituição.
Eu acho que isso que valeu demais, sabe? Então, todos os ensinamentos que eu tive durante a minha infância, né, todos os valores que eu consegui absorver nessa época, eu consegui levar para dentro da quadra, sabe? Então, eu acho que eu ajudei não só jogando voleibol em si, porque jogar voleibol é muito fácil, né, Casé? Você pega uma bola, dá um toque, o outro dá uma manchete, mas acho que o comportamento dentro da quadra em momentos difíceis, né? Porque o alto nível, a pressão é constante, né? E você tá no voleibol, a cada 2, 3 segundos você convive com erro e com acerto. Então você tem que saber lidar psicologicamente com isso, né? E quando você tá no alto nível, as pessoas querem que você ganhe o tempo inteiro. Se você perder, elas vão reclamar, né? E o processo de derrota no alto nível ele é normal, ele vai acontecer. Você vai ganhar, você vai perder, você vai ganhar, você vai perder. Eu acho que o fato de ter só jogado voleibol, eu acho que foi a coisa mais fácil, mas eu acho que o mais difícil realmente foi conseguir, de certa forma, contagiar, mostrar exemplo bom dentro da quadra e fazer com que os meninos evoluíssem, né, de certa forma. E agregar o valor diário do dia a dia que você tem, de bons exemplos, né, do jeito que a gente anda na rua, e colocar dentro de uma situação de jogo. Dá um exemplo, então, vamos lá. Ah, cara, porque assim... Não, um exemplo concreto, assim, uma partida, aconteceu isso, eu fiz aquilo. Não, assim, tem vários exemplos, Casé, mas eu acho que as pessoas às vezes acham que tá tendo uma dificuldade dentro de um jogo, né? Acho que dificuldade é só você pensar na forma que você começou no jornalismo, por exemplo, né? Então você fala assim, essa entrevista vai ser difícil. Não, difícil foi o começo da carreira, aquilo que você teve que plantar. Então às vezes a pessoa fala, tô com medo de jogar, o jogo vai ser difícil. Não, meu amigo, difícil foi o início, na época que eu tinha que jogar pelo prato de comida, sabe? Chegar e mostrar de uma forma bacana que vale a pena, sabe? A gente não tem que ter medo de nada, né? Não, Mas o medo existe, né? O medo existe, mas a gente não tem que... A gente planta isso na cabeça. Você convive com medo e consegue Mas a acessar gente outras planta. memórias que te dão coragem, por exemplo. Mas a gente planta isso na cabeça. E isso não é bom. Isso não é bom. O que é bom plantar na cabeça, então? Coisas Para boas. quem está nos assistindo aqui, é um atleta que está começando. Coisas boas. Está seguindo o Serginho, mas o cara não vai ser campeão como você. Não vai conseguir uma medalha de ouro na Olimpíada, nem uma medalha de prata. Mas ele não Mas precisa... o esporte pode transformar ele. Mas ele não precisa ser medalha de ouro para ser referência dentro da família dele. Ele basta ser uma boa pessoa. Eu falo, ele basta ser uma boa pessoa pro teu pai, pra mãe dele, pros irmãos, pros amigos. Ser uma boa pessoa. Né? Ser ídolo no Brasil é a coisa mais fácil que tem, Casé. É só jogar vôlei, cara. As pessoas jogo vão vôlei não virei ídolo, pô. Mas é que eu tô falando, as pessoas te pintam como herói. Se você jogar futebol, a bola bater na sua canela, você tá nos jornais, cara. É a coisa mais fácil, você fazer uma música ruim, ela viralizar, você não anda na rua no outro dia. Esse tipo de ídolo eu não quero ser, cara. Não é esse. O ídolo legal é aquele que você ajuda teu pai, tua mãe. Você é exemplo dentro da sua casa. Você chega dentro da sua casa e você fala pro teu filho, o pai conseguiu hoje. Aí é legal, cara. Isso aí é bacana. Agora essas coisas, medalha, bicampeão olímpico. As medalhas estão lá em casa, só serve de história pra contar, cara. Elas não garantem meu futuro. Você, desde o começo da nossa conversa, você traz bastante, você vai jogando a conversa, vamos dizer assim, para esse lado da preparação emocional, de questão de valores, do aspecto da liderança. Você está falando basicamente de aspectos emocionais, psicológicos, né? E menos dos aspectos técnicos. Antes de começar aqui o Correria, a gente estava batendo um papo até da NBA, né? Que está rolando os playoffs e tal. Tanto o basquete quanto o vôlei, você falou, você convive com erros e acertos muito rápidos. A gente percebe durante o jogo a flutuação emocional que acontece. Um time às vezes está mais confiante do que o outro. Como é que você faz naquele momento que o time está perdendo? Você está disputando uma coisa que é tão importante quanto uma medalha. E aí você está passando por um momento ruim. Pelo que você está falando, você era o cara que tentava levantar o time. É um papel de capitão até. Né? O esporte coletivo. Primeiro, o esporte coletivo onde trabalhar com pessoas é muito complicado, Casé. Qualquer gestor, empreendedor, qualquer recurso humano, trabalhar com pessoas sabe muito bem. Trabalhar a parte mais difícil. Trabalhar com pessoas é muito difícil. Sim. Cada pessoa ela tem uma forma de assimilar um erro,
Cada pessoa tem um jeito de pensar, né? E você, de alguma forma, você tem que mostrar aquilo que você adquiriu durante anos e tentar passar de alguma forma para essa pessoa. Eu vou dar exemplo, a minha geração de 2004, eu lembro que na época o Bernardinho xingava todo mundo. E tava tudo certo. Tava tudo certo. A gente absorvia aqueles xingamentos, não é xingamentos jogando o cara para baixo, mas puxando o cara, tipo assim, ó, você tem condição de fazer isso, né? Hoje, aqueles xingamentos não funcionam. Porque essa geração, a gente não pode xingar essa geração. Eu não tô falando dessa geração da seleção brasileira, de um contexto geral das pessoas. G, Z, Y, assim. Hoje não pode. Hoje não pode. É um outro tipo de approach. Exatamente. Eles vão absorver de uma forma errada. Você tá entendendo? Eles vão absorver de uma forma errada. Porém, eu acho que assim, a coisa boa é você mostrar de alguma forma que dá. Você vai perder. Nós vamos perder. Não vamos perder. Mas o problema é você falar assim, perdi e desistir de fazer a coisa. Não vamos desistir de fazer nunca. Amanhã nós vamos se preparar mais ainda. Vamos se preparar mais ainda. Se eu acordava às 8 para treinar, amanhã eu vou acordar às 7. Eu vou causar um desconforto. Eu não quero conforto. Eu vou causar o desconforto. A gente tem que causar o desconforto na vida da gente, senão a gente se acomoda. E se a gente se acomodar na vida, esquece. Você não sai da sua casa sem uma causa no coração. Duvido. Ninguém sai de casa sem uma causa no coração. Não tem como, não tem um porquê. Eu parei de jogar vôlei e hoje eu fico procurando coisas para fazer, para ou deixar alguém feliz ou para me deixar eu mesmo feliz, fazer a coisa certa acontecer. Exemplo, eu quero buscar meu filho na escola, às vezes eu tenho que ir no banco. Ah, o Serginho, vem aqui, porque você é o Serginho do vôlei, você não vai pegar a filha. Não, senhor, eu vou pegar a filha, tem gente na minha frente. Eu não sou mais importante do que a senhora que está na minha frente. Você tá entendendo? Mostrar coisas boas. Ninguém sai de casa sem uma causa, cara, no coração, sem um propósito de vida. Hoje você saiu de casa para vir aqui, qual era o seu propósito? De dar a melhor entrevista para você. De ter o melhor bate-papo da minha vida. Tá aqui hoje. Senão eu não saía de casa. Se eu soubesse que não ia valer a pena, eu não ia vir. Então eu tô vindo aqui, eu tenho que fazer valer a pena. É a melhor coisa do mundo é chegar aqui e depois você sair daqui e falar, meu, eu conversei com o Serginho e eu vou falar, eu vou a mesma coisa, eu vou chegar em casa e vou falar, galera, eu já tinha uma admiração pelo Casella, só triplicou agora. Tem coisa melhor que isso aí? Não, pô, Não tem, agora tem que manter não essa tem. bola em cima. Mas não tem. Sim. Bom, aqui no programa a gente muitas vezes fica tentando, junto com o convidado, entender como é que é a rotina desse trabalho, desse chapéu que trouxe tanto destaque a ele, né? No seu caso, o voleibol, o atleta de ponta e tudo. Como é a sua rotina? Você acabou de falar, né? Não, pô, se eu estava acordando às 8, passo a acordar às 7 da manhã. Digamos que você tem um outro resultado ruim. Como é que você vai se preparando? Quanto é de treino, quanto é o treinamento técnico, quanto é o treinamento emocional? Acho que o treinamento emocional ele é diário. Esse treinamento emocional vem desde a época que eu era criança, Cazé. Eu acho que eu fui fortalecido pela minha vivência na rua, pela vivência no meu bairro naquela época, por conta de tudo que aconteceu na minha infância, porque eu realmente tive uma infância legal de brincar na rua, de poder criar seus próprios brinquedos, de poder fazer sua pipa, porque hoje você compra pipa, né? Hoje o negócio tá ficando cada vez mais preguiçoso, né? Então antes a gente fazia o nosso próprio pipa, né? A gente fazia o nosso próprio campinho, né? Então eu tive essa infância, né? E assim, como atleta, eu sempre fui um cara que eu fui sempre muito focado. Sempre muito focado. Voleibol é um esporte que se treina muito. Muita repetição. Repetição o tempo inteiro. E eu sempre treinei pela manhã, parte física e técnica. Eu sempre almoçava, depois do almoço eu sempre dormia entre 1 hora e 1 hora e meia para poder treinar na parte da tarde de novo, né? E repetição, o voleibol é repetição, repetição o tempo inteiro, não tem folga, não tem. Tanto é que as 4 finais olímpicas, no dia da final, nós treinamos. Treinaram no dia da final? No dia da final. A gente treinou no dia de Como é que todas as dorme, finais. cara, na noite anterior à final olímpica? Pensa só, tipo...
É complicado. Caramba, cara. É complicado. Mas assim, era onde a gente queria chegar, era onde eu queria chegar, né? Então, eu tinha na minha cabeça que ninguém tiraria aquilo de mim, né? Por mais que eu ganhei 2 e perdi 2, mas assim, eu fiz o que tinha que ser feito, tinha que fazer. Às vezes você tenta de alguma forma e não consegue, o que é normal, o resultado negativo ele tá aí, ele vai acontecer. Mas, Sim. mas Mas o esporte é muito cruel, né, cara? Porque você mesmo fala, pô, é perdido. Cara, você foi medalha de prata, você foi o segundo lugar do Mas o esporte campeonato, coletivo né, mano? é- Você fala, mano, é muita coisa, mas não o é? esporte coletivo ele é pintado dessa forma. Pois é, cara, é tão horrível. Ele É uma coisa que eu pintado. ficava vendo as Olimpíadas, eu ficava com pena de quem corria do lado do Usain Bolt, cara. Você fala, mano, o cara é um monstro. Imagina, mas do lado do cara tem outros 10 monstros, os caras correm pra caramba, mas nasceram na mesma época do Usain Bolt. mano. aquela galera tava lutando pra chegar em segundo. É. Porque não tinha como chegar em E, primeiro. e não é valorizado. Isso E que é não é horrível, valorizado, cara. não é valorizado. É horrível, não. O esporte, aonde tem final, o esporte que existe final, por exemplo, final dos 100 metros, final do vôlei, final do futebol. Se você perder, você é um derrotado. Que horrível, né, cara? O esporte te causa Nossa. isso. E não era. Quer dizer, o objetivo do esporte era o contrário. É, mas né? o Você alto saber competir. o alto nível, Sim. ele te traz isso, o alto nível. Mas quando ganha também, Cazé. Como é que é ganhar? Ah, não sei te Ah, explicar. fala aí. Quando ganha é uma sensação. Apesar que, assim, em 2004, o primeiro ouro olímpico meu foi em Atenas, né? na Grécia, Na Grécia, mano. Atenas, onde tudo começou. Mas aquela geração nossa, a gente sabia que não ia perder. De tão preparado que a gente estava. A gente estava jogando um voleibol que o mundo inteiro não pegava a gente. O que qualquer seleção que vinha, a gente passava o carro. Né? Agora, 2016 foi uma Olimpíada onde que a gente usou mais a cabeça. Acho que a parte psicológica ela pesou muito. Né? Porque a seleção vinha de maus resultados, né? E jogar no Rio de Janeiro, 15 mil pessoas todo jogo. E o vôlei tem que ganhar, e o vôlei tem que ganhar, aquela pressão de ter que ganhar. Não foi fácil. Mas olha que coisa louca, quando acabou, né? E a gente foi. E eu me tornei bicampeão olímpico. Eu lembro que eu queria ir embora, cara. Eu não queria festejar, não. Eu queria ir embora pra minha casa. Eu queria minha vida de volta. Sabe? Eu queria poder ir buscar meu filho na escola. Queria poder, no Dia dos Pais, estar lá, ele prestando homenagem pra mim. Eu queria poder lavar meu carro. Eu queria ir na casa de um amigo. Eu queria esquecer tudo aquilo que eu tinha conquistado. Mas é por conta que já era minha última Olimpíada. Foi uma Olimpíada especial que você tinha parado e foi Eu tinha chamado, parado, foi, aí né? voltei. Ah. Voltei. Você voltou especialmente para a Olimpíada? É. Como é que foi esse convite? Como é que foi? Na realidade, eu voltei, né? Eu conversei com o Bernardo, conversava sempre comigo, e aí a gente decidiu de voltar. Mas a minha intenção em voltar não era para me tornar campeão olímpico, não, Casé. É muito pelo contrário. Era para ajudar os meninos a serem campeões olímpicos. Porque eu já tinha sido campeão em 2004, eu sabia como é que era ser campeão olímpico. Mas eu tinha perdido em 2008 e eu tinha perdido em 2012. Eu sabia como é que era perder também 2 vezes. E eu não queria que essa geração, de forma alguma, perdesse. Né? E eu fui agregado à seleção brasileira de novo. E eu já sabia que o meu trabalho era mostrar para os meninos a forma de vencer, o jeito de vencer, com muita luta, com muita guerra lá dentro, no sentido bom da palavra, de não desistir, né, de buscar situações a cada partida. E eu acho que deu certo, porque eu fui uma espécie de um exemplo, um líder, que eu liderei e depois eu pedi ajuda aos liderados em certos momentos, né? Em certos momentos do jogo. Teve um jogo Brasil e França, que foi um jogo de chave, e a gente tinha perdido 2 jogos, eles também. Então era um jogo que teoricamente era um jogo de chave que acabou se tornando umas oitavas de final. Então quem ganhasse continuava na Olimpíada e quem perdesse ficaria em 9º. Pensa,
Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, seleção brasileira me perde pra França, termina em nono. Nossa. Pensa o fiasco que seria, né? Então eu lembro que uma noite anterior a esse jogo, o Bernardo fez uma reunião, uma pré-eleção, e aí eu pedi pra falar. E aí ele deixou eu falar. E aí eu perguntei pros meninos se eles já tinham visto alguém na UTI. Aí todos eles disseram que não. Eu falei, eu já. Falei, meu filho Matheus ficou 11 dias na UTI quando nasceu. Entre a vida e a morte. E aí eu muito emocionado, eu falei, olha, e é como eu me sinto hoje. Eu como atleta, eu me sinto na UTI. E eu quero que vocês me ajudem. Não deixem eu morrer amanhã. Porque se a gente perder amanhã, eu vou morrer pro esporte. Eu vou morrer pros Jogos Olímpicos. Eu como atleta olímpico, eu vou morrer. Porque eu não tenho outro ciclo olímpico pra fazer. Vocês têm, que vocês são jovens. Todos eles tinham metade da minha idade. Aí todos eles olharam pra mim e falaram assim, amanhã você não morre. Pensa, eu como líder, eu tava pedindo ajuda. E os meninos falaram assim, amanhã você não morre. E aí nós fomos pro jogo e nós ganhamos. E eles não deixaram eu morrer. Então, assim, são situações que acho que o pequeno gesto... Eu falo que liderança não é um apontar o dedo, oh, faz aquilo, faz isso, você tem que fazer melhor. Liderança não é isso não, cara. Cada pessoa tem um jeito simples de liderar. Às vezes a pessoa é mais quieta, mas pelo bom exemplo dela, ela acaba te cativando e você fala assim, meu, eu quero ser igual aquela pessoa. Às vezes eu sempre fui muito explosivo dentro do jogo, né? Sempre passei muita motivação, muita gritaria, muita vibração. Então às vezes o menino olhava e falava assim, meu, a gente tem que vibrar igual o cara. E por muitas vezes, muitos jogadores passaram por mim que os caras não vibravam tanto, mas os caras estavam concentrados e na hora do momento difícil os caras desequilibravam mesmo. Então você fala, meu, o cara é diferente. E nessa geração eu fui mais ou menos isso. De além de ter que jogar, mas de mostrar pra galera que, ó, vamos por aqui que vai dar certo e realmente deu certo. Então eu como líder daquela geração, porque eu tava com 41 anos, e os meninos metade da minha idade, eu acho que eu consegui mostrar realmente em cada jogo tinha uma causa, né? E quem foi que inspirava você? Isso você está falando no momento que você já era fonte de inspiração, já era modelo e tal, e teve a humildade de mostrar o seu lado vulnerável. Você não quero morrer, estou na UTI, não quero morrer. Sim, porque... Antes, quando você estava começando, estava jogando, em quem você se espelhava dentro de quadra? Casé, eu sempre, não que eu me espelhava em um jogador específico, não. Nunca me espelhei num jogador específico. Sempre tive muita admiração por vários deles. Mas assim, cara, a minha infância, a forma que eu via meus pais sofrendo para poder dar algo de melhor para mim e para os meus irmãos, fez com que eu arrumasse combustível para eu jogar do jeito que eu jogava. Você entendeu? Uhum. Era essa forma, sempre foi dessa forma. Porque meu pai e minha mãe trabalhavam em lavoura de café, cara. E essa lavoura de café não era deles. Entendeu? Era lá no interiorzão do Paraná. Então eles saíram com a roupa do corpo e vieram para São Paulo para tentar sobreviver. Sabe? Essa história eu sempre levei essa história dentro do meu coração. E assim, é o que me motiva a fazer as coisas. É o que me motiva. O exemplo bom do meu pai e da minha mãe de ir lutar e não desistir para poder criar seus filhos. Então, não tipo assim, se você fala assim, eu tenho admiração por muitos jogadores, né, tecnicamente, mas o motivo disso tudo, de não desistir, de ter ganhado enorme, de várias e várias, todos os campeonatos que você imaginar de eu ter ganhado, não é por conta de um jogador específico, Sim. mas é por conta do que eu passei na vida, sabe? E, tipo assim, gente... A gente, depois, no final das contas, a gente fala assim, a gente não tem problema. Todo mundo tem um pouquinho de problema, mas assim, o problema, vai lá atrás, ver o que você já passou, o que você sofreu para estar onde está hoje. Então, ó, vamos levantar, vamos correr atrás, vamos vencer, vamos fazer o que tem que fazer, entendeu? Então, eu sou um cara que, hoje, para eu
alguma coisa pra me abalar assim é muito difícil, sabe? Eu não tenho medo de nada. Não tenho medo. Dificuldade já foi. As dificuldades a gente tem que passar por cima. Por tudo aquilo que eu já vivi na minha vida, eu não aceito mais dificuldade. Não aceito mais dificuldade na vida. Não aceito. Eu não aceito que um amigo meu tá desanimado porque não tá arrumando emprego. Não, vamos correr atrás de emprego, vamos animar, sabe? Certas coisas eu não aceito. As coisas estão difíceis porque um pequeno motivo, ou o maior motivo, não vamos desanimar, não. Não vamos desanimar, que o não já é certeza, né? Vamos transformar esse não em sim, né? Sim. E foi com esse espírito que você, em 2009, ganhou o MVP. MVP, para quem não sabe, é Most Valuable Player, que tipo, é o jogador mais importante. É o jogador mais importante na quadra, naquele campeonato, enfim. Ele foi MVP da Liga Mundial em 2009, o único líbero, que não faz nada na quadra, que a gente já sabe, a conseguir esse feito. O que esse prêmio representou para você? O que mudou na sua profissão a partir daí? Cara, 2009 foi um ano muito louco pra mim, porque foi o ano que eu joguei com mais dor no corpo. Com mais dor? Com mais dor. Uau, ganhou o prêmio, mas estava jogando com mais dor. Foi o ano que eu joguei com, assim, cada jogo era a base de remédio, porque eu tava com uma lesão nas costas, uma hérnia de disco, e eu sentia dor todo treino e todo jogo. Então foi um ano que eu senti mais dor. Foi o ano que eu tomei lombar, foi o ano que eu tomei muito remédio. E realmente eu fiz uma Superliga tecnicamente, individualmente falando, eu joguei muito bem. E assim, foi a valorização, não foi a valorização para mim, foi uma valorização para a função. Então, os times, as seleções, o voleibol mundial começou a enxergar o líbero, a valorizar mais a posição de líbero. Tipo assim, ó, aquele cara... realmente ele ajuda a empurrar o carro. Aquele cara ajuda a carregar o piano. Foi nisso. E realmente foi 2009 a gente acabou ganhando a Liga Mundial daquele ano contra a Sérvia, um 3-2 complicado. E na hora da escolha do melhor jogador, eu já tava pensando em vir embora, né? Porque sempre quem ganhava essas coisas era o Giba. O Giba era melhor jogador, o Giba era melhor atacante, o Giba era melhor em tudo, né? Aí quando foi, lembro quando anunciou meu nome como o melhor jogador, ele mesmo com ele cheio de lágrima, ele me deu um abraço, cara. Ele falou: você merece demais, sabe? Você receber isso aí do Giba, né? Para mim foi o não tem acima dele, para mim não existe. E eu fiquei muito feliz, mas às vezes eu pego meu celular, faço uma chamadinha de vídeo pra ele e falo: chupa, tá aqui em casa esse. Esse aqui tá em casa, não tá na sua casa. Aí ele fala: é porque eu joguei mal. Mas é um grande amigo, um irmãozão que eu tenho. Mas isso é pra provar que por mais que as nossas ações elas são restringidas, né? A gente tem a gente tem a probabilidade de fazer a diferença. Então eu acho que naquela época, em 2009, eu fiz a diferença, mas eu fiz a diferença pro meu grupo jogando, não foi pra mim, né? Porque eu não faço ponto, o líbero não faz ponto. Quando faz ponto é erro do adversário, conta como erro do adversário. Ah, é? É. Conta então, isso melhor, peraí, não entendi. Se eu fizer um ponto, se eu passar a bola pro lado de lá e a bola cair, dá erro do adversário. Não dá ponto do Sérgio, entendeu? Não dá ponto do Serginho na súmula. Sacanagem. Então, esse troféu, ele só representa que, por mais que a gente... eu sei que muitas pessoas estão aqui por trás disso aqui. Sim. E ela não é menos importante que você. Não, ela é tão importante o quanto. Entendeu? Às vezes é o contrário, é mais importante. Então, isso, eu acho que esse troféu... Porque é muito difícil organizar, é muito difícil estruturar, é muito difícil fazer as conexões entre os seres humanos, que a gente estava falando. Isso que eu falo. É muito difícil. Então a pessoa, ela tem que se sentir orgulhosa naquilo que ela faz. Sim, mas as pessoas não valorizam. Então, receber um prêmio como esse para você e para a posição é um carimbo de que, não, nós acreditamos, isso aqui é importante. É importante. Veja só. Tudo, o sistema é importante. Sim. Tudo. Onde a gente faz o sistema, quem tá por trás, todo mundo é importante. E no final das contas, 2009 a gente acabou ganhando ali. Em 2010 eu fiz a cirurgia,
pedi para não ser convocado, fiz a cirurgia. E hoje o voleibol, além das medalhas, me deu 4 parafusos e 2 hastes nas costas. Isso era um Era ponto que a gente queria chegar. Era algo que eu não contava com esses parafusos nas A gente costas. fala de esporte para manter saúde e tal, não sei o quê. Esses esportes de elite, como você, um atleta, eles não fazem bem pro corpo, Não, né, o cara? alto Destrói, nível, né? não, o alto nível, o esporte em alto nível não é saúde. Não é. O esporte, quando é saúde, é aquele que a gente vai brincar com os amigos, né? Aquele que a gente corre atrás do nosso filho no parque. Esse é o esporte esse é a saúde. Agora o alto nível realmente ele danifica o nosso corpo. São quantos? 4 parafusos, você falou, e 2 hastes? É. Os parafusos estão onde? Então, na L4, L5, chama artrodese. Lombar 4, lombar 5, L4, aqui, L5 aqui atrás. Chamam artrodese. 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 Então você não pode passar naqueles detetores de metal, cara. Eu tô Pô, tira os passando- parafusos, eu não consigo tirar. Os caras tão na Eu tô coluna. passando e não tá apitando, não. Mas não tinha jeito, tinha que fazer a cirurgia. Além dos parafusos e das hastes, o voleibol trouxe dinheiro, trouxe grana, trouxe independência financeira, conseguiu realizar os sonhos dos seus pais. Você, uma pessoa, um atleta que está começando, ela pode sonhar também com um sucesso financeiro através do esporte no Brasil? Casé, ó, eu acho assim, eu conheço a minha vida, eu não sei o que é... Eu sei da minha vida sem dinheiro, eu sei da minha vida com dinheiro. Minha vida é igual, ela não mudou. Os meus valores são os mesmos, meus amigos são os mesmos, sabe? A minha rotina, os meus hábitos, eles são os mesmos. É lógico que o voleibol deu condição de eu poder dar uma casa para minha mãe, de eu poder pagar uma escola particular para os meus 3 filhos, conseguiu com que eu comprasse um carro bom, conseguiu me dar algumas coisas. Mas para mim o dinheiro não é algo que eu, no final das contas, não é aquilo que eu sempre corri atrás na minha vida. Não era a coisa mais importante, era o dinheiro em si para eu ser milionário, para eu passar por cima das pessoas. Não, o dinheiro, exemplo, se você falar, vamos jantar na minha casa, o que tiver na mesa a gente vai comer, não importa, sabe? Porque eu sei da minha vida com dinheiro, eu sei da minha vida sem dinheiro, ela é igual, o pensamento é o mesmo. É lógico que eu ganhei dinheiro jogando voleibol, isso aí, ganhei bastante dinheiro. A minha posição ela foi valorizada, outros líberos foram valorizados através da minha história, né? Eu fico feliz com isso, eu fico muito feliz de no mundo ver muitos líberos hoje jogando com a camisa número 10, porque eu jogava com a camisa número 10. Então, assim, eu fico feliz porque a posição foi valorizada, deu oportunidade de jogadores considerados anão, pequeno, né, no tamanho. Você tem 84. Poder jogar voleibol também em alto nível. Aquele atleta que é considerado pequeno em relação aos outros, né? Mas assim, ganhei dinheiro, deu uma estabilidade financeira, sim, né? O voleibol, consegui ajudar muitas pessoas através do voleibol. Eu acho que o atleta, os tops no Brasil, que são jogadores que são referências em seus clubes, eles conseguem realmente ter um bom salário, né? Não se compara a jogador de futebol, que são os tops, não se compara, a gente passa vergonha. Em termos de salário, a gente passa vergonha. Porém, o salário de um atleta de voleibol que é alto nível é um salário muito bom, né? Mas a realidade do voleibol brasileiro não é essa, né? Então, se você pegar jogadores de seleção de algumas posições pontuais, que o cara é seleção, que o cara é alto nível, que o cara faz a diferença, o cara pode chegar a receber a 100, 120 mil reais por mês, que pra mim é um mega salário. Pra mim é um mega salário, você entendeu? Porque eu sempre tento basear no que é da porta para fora, né? De quanto ganha um médico, de quanto ganha ou sei lá, qualquer outra. Salário mínimo, você põe o salário mínimo aí agora, você vai ver Exatamente, que... você fala assim, pô, o cara joga voleibol, o cara ganha mais de 100 mil reais, é um mega dinheiro. Mas são poucos também, não é? São poucos. Não é a categoria não toda, é, né? Não é. É que nem eu falo. Então, assim, se você pegar o top do voleibol, ele vai ganhar em torno disso. Se você pegar o top do futebol, você sabe, as cifras são astronômicas, né? Chega a ser desleal.
Mas durante a minha carreira eu nunca foquei em dinheiro, de ter o melhor contrato, de ter... Eu fui fazendo as coisas do jeito que eu achava que a gente tinha que fazer, e o dinheiro ele veio, foi consequência, mas o meu foco nunca foi o dinheiro em si. Nunca foi. Porque eu sabia que na minha vida uma hora o voleibol ia passar, uma hora o dinheiro também não ia entrar, e eu não queria que o voleibol e que o dinheiro fosse parte importante da minha vida, fosse a prioridade na minha vida. A prioridade na minha vida era os bons costumes, dar exemplo às pessoas. Isso para mim sempre foi o mais importante, né? No meu carro não tá escrito Serginho do vôlei, deixa eu passar. Não tá. Você entendeu? Então para mim eu ando com qualquer carro na rua, não me importo. Por mais que eu tenha um carro bom, eu não me importo. Ah, vai no jogo do Corinthians, eu deixo meu carro no metrô, eu vou de metrô. Eu não quero entrar lá dentro do estádio do Corinthians, colocar meu carro no elevador, pegar o elevador e sair no camarote. Não. Você tá entendendo? Então eu acho que os gestos de vida que a gente tem, eu acho que ele é mais importante do que qualquer dinheiro. Até porque isso não dinheiro... é padrão, né? Exato. Esse comportamento seu não é padrão no esporte, não é padrão entre as pessoas que se destacam em suas profissões. Existe um narcisismo muito grande, eu diria, né? As pessoas são muito narcisistas, supervalorizam a importância que tem e tendem a desvalorizar as outras pessoas. Essa é a percepção que eu tenho. Mas isso você falou, mas isso é horrível. Horrível. Isso pra mim é horrível. Cara, a primeira coisa que eu queria fazer era poder dar uma casa pra minha mãe, né? Depois era poder sair do aluguel, porque chegou uma época que eu tava morando de aluguel. E quando eu ganhei a primeira Liga Mundial, em 2001, eu recebi em torno de 60 mil reais na época. Era um dinheirão, 60 mil reais em 2001. E eu não sabia que a Liga Mundial pagava. Eu não sabia, porque eu tava novo. E eu lembro que o Maurício... Eu tava no quarto com o Maurício. Que Maurício, 2001, levantador. Eu tive essa honra. Vocês dividiam o quarto? Eu tive a honra de 2001 a 2004 a dividir quarto com o Maurício. Que era meu companheiro de quarto. E eu lembro que a gente tava na Polônia. A gente tinha se classificado para a fase final da Liga Mundial. E aí era a semifinal contra a Rússia. Pô, casa, é Rússia, cara. Aí ele chegou Gigantes e do falou, esporte. ele chegou e falou assim: ô moleque. E o Maurício, né, cara? O Maurício era o melhor, ele era tudo melhor, o Maurício. Ele era o melhor levantador, melhor jogador, ele era tudo. E aí ele pegou e falou assim: a gente tava lá em Katowice, na Polônia, ele falou assim: ô moleque, me ajuda amanhã a ganhar o jogo contra a Rússia, que eu vou te tirar do aluguel, que ele sabia que eu morava de aluguel. Eu tirar do aluguel, eu não sabia que tinha prêmio em dinheiro. Eu falei, tirar do aluguel, eu falei, Maurício, não vai dar, cara, o tamanho da Rússia, cara. Nós vamos tomar porrada dos caras, não vai dar. Ele não me ajuda, eu falei, Maurício, eu não faço nada, quem levanta é você. Aí eu sei que a gente foi pro jogo e a gente ganhou de 3-2. Uau. Que jogo, 3-2, as pernas pesavam, Cazé. Aí eu sei que no Brasil foi aquela loucura. O Brasil voltou à final de Liga Mundial. Aí todos os jornais estavam a nossa cara. O Brasil ficou loucura em 2001. Aí quando foi na noite anterior, final contra a Itália. Aí a gente tá no quarto, eu nervoso pra caramba. Final contra a Itália. A Itália era a atual tricampeã mundial. Só tinha ganhado 8 vezes a Liga Mundial. Uma geração de fenômenos. Aí o Maurício, ô moleque, me ajuda a ganhar esse jogo amanhã, que eu vou tirar do aluguel. Eu falei, Maurício, você não falou que era contra a Rússia? Porra, tá demorando. Ele falou, não, me ajuda nesse jogo. Eu falei, Maurício, não vai dar, cara, nós vamos perder. A Itália é tricampeã mundial, Itália de Gianni, Bernardi. Cara, os caras eram monstros. Eu vi os caras na TV, Cazé. Eu tava jogando a final contra os caras. Ele falou, não, me ajuda. Aí nós ganhamos. Ganhamos a final, acho que foi 3-0. Cazé, comecei a chorar. Eu não sabia se eu tava chorando porque eu tinha sido campeão pela seleção em 2011, se eu ia sair do aluguel. Aí no final das contas, Bernardo deu, sei lá, uns 3, 4 dias de folga. Eu tô lá em Pirituba empinando pipa. Né, jeito piritubano de ser, de chinelo, bermuda. Aí me liga um diretor da Confederação Brasileira e pede o número da minha conta. E eu passei o número da conta. Aí quando eu fui ver o saldo, tinha 60 mil reais no banco. Aí eu falei, caramba, quanto dinheiro, porque eu nunca tinha recebido aquele... De uma vez só. De uma vez só, em 2001. Aí eu fui uma avenida próximo lá de casa.
Aí tava tendo um empreendimento, né? De apartamentos. Aí eu cheguei no stand lá, tinha vários corretores. Aí veio um cara. Pois não, e eu com a camisa pendurada, assim, sem camisa, bermuda e chinelo. Aí o cara falou, pois não. Eu falei, moço, quanto custa um apartamento? Aí ele falou, 58 mil reais. Eu falei, me dá um. Posso levar agora, embrulha Ele, aí. como assim? Eu falei, me dá um. Ele, como assim? Eu falei, não, moço, me dá um, ainda vai sobrar 2 mil. E aí foi dessa forma, assim, que eu lembro que tipo assim, o dinheiro foi e eu falei, não, já vou comprar meu apartamento para poder sair do aluguel. Mas assim, e essa coisa me marcou porque em 2001 Maurício era o cara. Era o cara. E tipo assim, o gesto dele pedir ajuda para ganhar, aquilo foi legal, porque assim, meu, tipo, eu podia falar assim, não, se vira aí, cara, você é o Maurício, você já foi campeão olímpico, você tem que fazer eu ganhar. E eu lembrei isso em 2016, eu falei, meu, eu tô aqui como um líder, eu tenho que ajudar os meninos, e se eu tiver passando alguma dificuldade, eu não tenho por que não pedir ajuda. O Maurício pediu ajuda para mim em 2001 para poder ajudar a seleção a ser campeã. Então, eu acho que esses gestos, pequenos gestos, não o dinheiro em si, sabe, Cazé? O dinheiro, se a gente podia perder também, não o dinheiro em si, mas o gesto, porque às vezes a gente acha que a gente tá tão bem na vida e a gente acaba esquecendo de olhar pro lado, de dar uma ligadinha pra mãe, dar uma ligada pro pai, dar uma ligada pro irmão, pra irmão, pro amigo, perguntando se ele tá precisando de alguma coisa, uma simples conversa, sabe? Então, eu acho que Esse é o tipo de coisa que parece que você não esquece, né? Não Porque esqueço, cara. desde o começo da nossa conversa, você vem falando sobre isso. E a gente queria também que você falasse um pouco sobre o Instituto Serginho Sim. 10, né? Que, de certa maneira, você está devolvendo para a sociedade, está devolvendo aquilo até que você nem recebeu, né? Porque a gente, né, a sociedade não foi capaz de construir isso para você. Você recebeu isso da sua família. Mas você resolveu montar um Instituto Serginho 10 e a gente gostaria que você falasse um pouco sobre ele e qual é o seu objetivo com o Instituto. Cazé, aquilo que você falou, eu tô devolvendo o que o voleibol me deu. Não é? Eu tô devolvendo tudo aquilo que o voleibol me deu, porque hoje o Instituto ele é bem consolidado, né? A gente tem um trabalho muito bonito. A gente estava em Guarulhos, por questões de vandalismo, a gente saiu da cidade de Guarulhos, veio para Pirituba. Nosso instituto foi invadido 5 vezes. Serginho, eu ia te perguntar isso, cara. Foi invadido 5 vezes. Roubaram os cabos, né? Roubaram cabo elétrico, destruíram a nossa sala de aula. Que horror. E a gente conseguiu trazer para Pirituba, estamos lá. Hoje já estamos para fechar 400 alunos de 7 a 18 anos. Uau! Que não é só o voleibol em si. O voleibol é a isca, Cazé. A criança a criança ou adolescente, ela entra lá, na hora que ela entrou para jogar o voleibol, a gente pega. Fala, não, agora... E o nosso intuito lá é formar cidadão, cara. É formar cidadão. A gente usa o voleibol para a criança ir para lá. Ela vai jogar, mas ela vai estudar. Ela vai estudar, ela vai receber valores. Tanto é que a gente tem aula de inglês, português e matemática, aula de reforço. Agora a gente vai entrar com 2 cursos profissionalizantes de marketing e empreendedorismo. Show. Lá dentro, que a gente já tinha feito em Guarulhos. Então, assim, o voleibol, ele acaba sendo só a isca. É só a isca pra molecada entrar lá dentro. E assim, cara, é gratificante, cara. É gratificante demais, porque os ensinamentos que eu aprendi durante a minha vida, não só no voleibol, na vida diária, né? Não pode morrer comigo, Cazé. Não pode morrer comigo. A gente tem que passar. Eu tenho certeza que você também é assim. Todos os ensinamentos que você aprendeu no jornalismo, você não quer ficar só pra você. Vai chegar uma hora que você vai querer passar. Você fala assim, não, faz dessa maneira que vai dar certo. E é isso, a gente tem que ser bom exemplo, cara. É isso que... Como é que é a sua participação no Instituto, assim, do ponto de vista operacional, né? Você faz reuniões semanais, mensais, tem um conselho. Como é que é a sua atuação, assim, direta? Né? Isso requer dinheiro, Cazé. A gente tem que correr atrás de dinheiro, porque... Captação de recurso. Captação de recurso, por quê? Porque a gente acabou gerando muito emprego lá dentro. Né? Então, para você ver, hoje um dos nossos professores, um cara que cresceu comigo, é um dos nossos técnicos lá hoje, e é o melhor cara para trabalhar com criança, é o Luizinho. E é um cara que estudou, fez faculdade e fez todos os níveis de curso da Confederação Brasileira de Voleibol para ser técnico. Então, um cara que cresceu comigo na rua.
Você entendeu? Então, através da minha história, acabei motivando a do Luizinho. E hoje o Luizinho ensina a molecada lá no instituto. Eu não conheço profissional melhor para trabalhar com criança do que o Luizinho. Então, assim, hoje a gente tem diversas reuniões assim para correr atrás. Eu sou um cara que sou à frente para correr atrás de recurso. Mas a parte de logística e financeira, quem cuida é meu filho Marlon, de 24 anos, que é o primeiro. Ele que toma conta de toda a nossa equipe. Ele que... A gente precisa ter alguém de confiança que são Pra fazer os gestão nossos, financeira. fazer são os nossos lá, porque a gente tem prestação de conta, Sim, tudo sim. certinho, né? Então todos esses anos a prestação de conta elas foram aprovadas todas. Que bom, E que vão ser aprovadas sempre, porque Sim. quem quer fazer o bem, Cazé, é o que importa. A gente está falando de vários chapéus aqui. A gente já falou do chapéu de atleta, falou do chapéu de liderança, falamos do chapéu de impacto social mais direto, né, através do Instituto, e tem um chapéu também, de certa forma, de escritor, porque você lançou uma autobiografia, você teve, claro, uma pessoa escrevendo, Sim. mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa experiência de lançar um livro chamado Degrau por Degrau, né? Sobre a experiência de rever sua vida também, Poxa. junto com Bortolotto? Daniel Bortoleto. Daniel Bortolotto. Daniel Bortoleto. Cara, o Daniel Bortoleto, ele é um jornalista, cara que ama esporte, ama voleibol. E assim, ele me acompanhou a vida inteira. A vida inteira. Ele lembrou de coisas que eu não lembrava. E assim, quando ele veio me apresentar o projeto, na realidade ele não veio me apresentar o projeto, ele só perguntou. E ele pegou e falou assim: ô Serginho, por que você acha de fazer uma biografia sua, tal, de escrever? Eu falei: pô, Daniel, pô, legal, mas isso aí requer tempo, tal. Ele falou: você já tem alguém para escrever? Eu falei: pô, Daniel, não tenho, né? Você que tá me ligando. Ele falou assim: vamos escrever? Ele falou: vamos escrever? Eu falei: pô, Daniel, se tivesse uma pessoa que eu ia escolher, seria você. Aí ele pegou e falou assim: Cazé, tá pronta. Eu falei: como assim, Daniel? Ele falou: não, tá pronta. Só tem uns ajustes, eu preciso de você só um dia. E aí ele foi em casa, a gente bateu o papo o dia inteiro. Que isso, cara. Tava pronta, porque realmente o Daniel, eu não sei se ele trabalha no Lance ainda, mas na época ele trabalhava no Lance. Então ele acompanhou tudo que aconteceu na minha vida, desde 97, ele acompanhou tudo. Então eu acho que ele foi enxergando as coisas acontecendo na minha vida. Incrível, e realmente tem coisas lá que eu falei: Daniel, como é que você soube? É lógico que ele entrevistou meu pai, minha mãe, meu irmão, alguns amigos, alguns detalhes assim bem a fundo que... E eu falei, eu lembro que na época eu falei pra ele: Daniel, se tem alguém que tem que escrever essa biografia, é você. Ele falou assim: já tá escrita. Então eu assinei, pô, Daniel, cara maravilhoso, cara do bem, Pô, eu só tenho que agradecer o cara, pô. Esse nome, Degrau por Degrau, tem a ver com essa escadaria rumo ao Olimpo ali? Ou tem a ver com aquele trabalho diário de subir o degrau da arquibancada? Existe o treinamento daquele ainda que você vai subindo o degrau e descendo? Eu acho que tudo é relacionado, porque meu apelido sempre foi Escadinha, né? Ah, seu apelido era Escadinha. O pessoal me chamava muito de Escadinha, alguns me chamam ainda. Eu acho que ele associou também a escada com degrau por degrau e fases da minha vida, né? Porque ele conta fases importantes da minha vida, sim. E pô, o Daniel foi sensacional escrevendo isso aí, e da forma que ele escreveu também. Foi maravilhoso. É um cara que minha gratidão vai ser eterna por conta disso aí. Sim. Muitas fotos? Tem algumas fotos lá, algumas situações de vestiário, né? Porque as pessoas, elas querem saber, né? Porque o voleibol não é só a parte boa, né? A parte boa, né? De campeonatos, assim. Mas tem algumas situações bem legais que mostram, né? Que a gente é igual a todo mundo, né? Sim. As pessoas acham que a gente tem superpoderes, Cazé. As pessoas acham que a gente joga voleibol, a gente tem superpoderes. Não. A gente é igual, a gente chora, todo mundo dá risada, todo mundo tem conta pra pagar, todo mundo tem que buscar o filho na escola. É mostrar, é o que eu falo, a gente tem que mostrar que a gente é igual a todo mundo. Eu não posso sair passando por cima dos outros. Não posso, Cazé, isso não é digno, né? Como cidadão, a gente tem que mostrar pra pessoa que a gente é igual a todo mundo. É igual a todo mundo. E como é que você vê? Tem muitas pessoas que pegam esses exemplos, assim, por exemplo, o seu exemplo, né, de uma pessoa que não tinha apoio do Estado, não tinha apoio social, né, da rede social que o Estado deveria dar, né, não tinha saúde, não tinha educação, recebeu tudo isso dos pais, a um custo muito alto, conseguiu
apesar das dificuldades, superar isso, conseguiu ser um grande atleta, além de ser um grande atleta, pô, é um campeão olímpico e tudo mais, e muitas vezes esse discurso é sequestrado para, tá vendo só? Se você quiser, você consegue. É a meritocracia, né? Tipo assim, não, se você for lá e lutar, e se esforçar e tudo, não tem quem pare você. Isso não é verdade, cara. Não existe espaço no Olimpo para todo mundo. É ou não é? Para todo mundo não existe. Não existe. E essa superação, assim, a gente precisa de superação do Estado também. O Estado precisa ajudar. Não basta ser o grande atleta, Serginho, que está montando um instituto. Não, a gente precisa investir em educação, precisa investir em esporte, precisa investir em saúde. Tudo. Em tudo. Em tudo. Uma coisa liga a outra, né? Sim. Uma coisa liga a outra. Isso é. Ficou até sem pergunta, né? O que eu falei. Não, mas não tem problema porque nem todo mundo vai chegar lá no nível que eu cheguei, né? Nem todo mundo vai chegar. E também porque não tem espaço para todo mundo, né? Mas o importante é a pessoa fazer os corretos. Isso aí a pessoa tem que fazer o correto. Que ela vai ser reconhecida de alguma forma. Não é no qualquer área, Cazé. Qualquer área. Agora, se falar, o Estado tem que fazer. Tem. O maior problema do Brasil, as pessoas, cara. Tem muita gente ruim, cara. Tem muita gente ruim que não querem ver o bem. Eu falo isso porque quando a gente busca situações para o Instituto, quando a gente quer fazer, até hoje, até para você fazer algo bom que você vai ajudar alguém, você tem que tomar muito cuidado, Cazé. Você tem que tomar muito cuidado. Vou te dar um exemplo. Na pandemia, a gente arrecadou, durante a pandemia, a gente conseguiu arrecadar, fazer uma doação de mais de 90 toneladas de alimentos, né? E teve pessoas assim que queriam usar da má fé para poder distribuir alimentos cobrados, sabe? Então, se a gente não abrisse o olho, para você ver tamanho como é que o ser humano é, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado. Então, até para você fazer ação boa, você tem que tomar muito cuidado, sabe? Ver quem você está ajudando, ver quem você está colocando para te ajudar. Tem que tomar muito cuidado. E ainda tem gente que reclama. Mas aí a gente não para. A gente não para. Resiliência, continuar. Não para, não vamos parar. A gente é maior que isso aí, Cazé. A gente é muito maior. É muito maior. Então a gente tem certeza que a pessoa que vai receber, às vezes, não é que aquela cesta básica vai fazer a diferença na vida da pessoa. Mas naquele momento vai fazer. Sim, e a gente tem que tomar cuidado. Lógico que vai fazer. Lógico que vai fazer. E tomar cuidado. 33% das pessoas em insegurança alimentar no nosso país, né? E a gente tem que tomar cuidado na hora de fazer ação boa também. Porque tem muita gente que é contra você fazer ação boa. Sim, a gente viu a prefeitura de Campinas lá impedindo as pessoas de distribuir alimento. Oi? Como assim, né? Oi? Realmente fica bastante complicado. Pô, Serginho, a gente mal vê, a gente já tá na prorrogação aqui desse nosso tie break, já estamos no tie break. Estamos no tie break, cara, maravilhoso. A gente está chegando nos finalmente, a gente gostaria de saber se você pode compartilhar alguns planos para o futuro, o que você está imaginando. A gente sabe que esse programa, claro, você está assistindo, está gravado. Hoje vai ter o quarto jogo da NBA. O Serginho é fã da NBA também, vai na NBA House e hoje vai torcer por quem? Daqui a 15 dias a gente vai saber se ele acertou ou não. Quem ganha o quarto jogo? Se é o Boston Celtics ou se é o Golden State Warriors? Eu não vou torcer pra ninguém, não. Vai levar seus filhos? Vou levar. Mas assim, Cazé, planos futuros, cara, eu prefiro viver o agora, cara. Tá. Minha vida sempre foi assim. Viver o agora. Não vamos deixar para amanhã o que a gente pode fazer agora. E agora? O que vai fazer? Vai acabar aqui a gravação, vai fazer o que agora? Eu vou para casa. Vai para casa? Eu vou para casa. Vai lavar o carro, vai levar o filho na escola? Não, vou para casa. E assim, a gente tem que viver o agora mesmo, Cazé. A gente não vamos esperar para ajudar ninguém, não. Não vamos esperar para ligar pro melhor amigo. Não espera, não. Boa. Não vamos esperar para ligar pra mãe, não. Às vezes a mãe da gente tá lá esperando. Sim. Ela não, é a única, os nossos pais são os únicos que não devem esperar. Então acho que a gente tem que ser assim. Vamos viver o agora, fazer a coisa boa, fazer a coisa certa. Show de bola. Para quem ainda não
chegou no planeta Terra agora, quer acompanhar suas redes sociais, não sabe qual é o seu arroba, como é que faz? O meu, eu pra rede social, o meu Instagram é Serginho Escadinha, só. Serginho Escadinha. Arroba Serginho Escadinha, isso no Instagram, que é a rede que você mais usa? Só uso só ela. Só. Beleza. Se vocês quiserem acompanhar a gente, meu nome é Correria, a gente está no Twitter, estamos no Instagram e estamos também no TikTok, arroba Meu Nome Correria, ou então no YouTube, Meu Nome é Correria, ou então no www.meunomecorreria.com. Quase saiu um MTV agora. www.mtv.com.br. Quase saiu. www.meunomecorreria.com.br. Serginho, foi um grande prazer, cara. Que honra. Eu senti uma emoção muito grande, conversando com a equipe aqui, com o Vini, com o Leandro, com a Mari, sobre os seus feitos, assistindo os vídeos, aqueles peixinhos que você dava, aquela coisa. Você quase enfiava a mão por baixo do chão, cara, por baixo da quadra, era inacreditável. Umas defesas assim que você fala, porra, que talento, cara, que técnica, que presença de espírito, muito obrigado pelos títulos, muito obrigado pelo exemplo, muito obrigado pela ausência de narcisismo e vamos que vamos. Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, irmão, e parabéns pelo programa, por levar um papo legal pra essa galera. Levar informação boa. É isso que a gente precisa. Parabéns, Cazé. Show de bola. Vamos compartilhar então. Arroba Meu Nome é Correria. Valeu, até o próximo episódio. Grande bola, cara. Parabéns.